José Henrique dos Reis era filho de Henrique Neri dos Reis e Faraides dos Reis, teve uma infância humilde e chegou a trabalhar como pedreiro e carpinteiro. Em 1980, junto com José Daniel Camilo, começaram a carreira na cidade de Brotas, interior de São Paulo, adotando seu nome artístico de João Paulo em busca do sucesso em um segmento que ainda sofria muitos preconceitos. Separadamente, eles já possuíam alguma experiência. João Paulo formava com o irmão mais velho Francisco a dupla Neri e Nerinho e Daniel tocava e cantava em rodas de viola e festivais desde os 5 anos. O curioso da história da dupla é que os dois eram rivais nas apresentações que faziam em circos, praças e festivais. João Paulo cuidava do gado nas fazendas do pai de Daniel, enquanto cantava com o irmão. Mas essa dupla não foi muito longe. Logo os dois amigos estavam cantando juntos, primeiro como José Neri e Daniel, com o objetivo de gravar um disco, o que aconteceu pela gravadora Continental, Chantecler. Estava pronto Amor Sempre Amor, lançado em 1985. A morte do cantor João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel, marcou profundamente o Brasil e se tornou um dos episódios mais tristes da história da música sertaneja. Seu falecimento abrupto, inesperado e rodeado de comoção, deixou milhões de fãs em choque e mudou para sempre os rumos da carreira de um dos maiores duetos da década de 1990. João Paulo nasceu em Brotas, interior de São Paulo, e desde cedo demonstrou talento para a música. Ao lado de Daniel, formou uma das duplas mais queridas do país, conquistando espaço em um mercado competitivo graças ao carisma, às vozes afinadas e ao repertório romântico que dominava as rádios. Durante anos, eles colecionaram sucessos, prêmios e apresentações por todo o Brasil, tornando-se símbolos de uma nova fase do sertanejo romântico. Mas foi na madrugada do dia 12 de setembro de 1997 que tudo mudou. Após um show realizado na cidade de São Caetano do Sul, João Paulo decidiu voltar para Brotas dirigindo seu próprio carro, um Opel Ômega, enquanto Daniel permaneceu na região para cumprir outros compromissos. As estradas do interior de São Paulo faziam parte da rotina da dupla, mas naquela noite um conjunto de fatores terminou em tragédia. Curiosidades sobre a morte de João Paulo. A estrada era uma das preferidas da dupla. A rodovia dos Bandeirantes era o trajeto mais usado por João Paulo e Daniel. Eles viajavam por ela quase diariamente. Por isso, ninguém imaginava que justamente ali ocorreria a tragédia. João Paulo preferia dirigir o próprio carro. Mesmo com a fama crescente e a agenda lotada, João Paulo quase sempre dispensava motorista. Ele gostava de dirigir, dizia que aquilo o ajudava a relaxar depois dos shows. Infelizmente, esse hábito contribuiu para que estivesse sozinho na madrugada do acidente. Daniel só não estava no carro por acaso. Naquela noite, Daniel ficou na região para cumprir compromissos. O plano inicial era que ambos voltassem juntos, mas a agenda mudou de última hora. Isso marcou profundamente o cantor, que depois relatou ter pensado muitas vezes no quanto tudo poderia ter sido diferente. A agenda da dupla era extremamente pesada. Na semana do acidente, João Paulo e Daniel realizaram vários shows seguidos, com pouco descanso entre uma apresentação e outra. Muitas pessoas acreditam que o cansaço acumulado tenha sido decisivo para o cantor perder o controle do veículo. O incêndio impossibilitou o resgate. Segundo relatos dos bombeiros, o carro pegou fogo imediatamente após o impacto. Isso tornou o resgate impossível. Muitos fãs não sabem que João Paulo faleceu antes mesmo da chegada dos socorristas. Por volta das 2 horas da manhã, João Paulo seguia pela rodovia dos Bandeirantes, uma das mais modernas do estado, quando seu carro teria perdido estabilidade. Segundo investigações da época, o veículo saiu da pista, capotou diversas vezes e bateu violentamente contra uma estrutura de concreto. O impacto foi tão forte que o carro pegou fogo quase imediatamente, impossibilitando qualquer tentativa de resgate. Quando os bombeiros chegaram, pouco podia ser feito. A intensidade do incêndio destruiu completamente o automóvel e vitimou o cantor na hora. A notícia se espalhou rapidamente. Pela manhã, emissoras de TV interromperam suas programações para anunciar a morte do artista. Fãs, colegas de profissão e familiares ficaram atonitos, incapazes de acreditar que um dos nomes mais promissores da música sertaneja havia partido tão tragicamente. Daniel, ao receber a notícia, ficou em estado de choque. Ele relataria mais tarde que aquele foi o dia mais difícil de sua vida. A parceria entre os dois não era apenas profissional. João Paulo era seu amigo, seu irmão de estrada, alguém com quem dividiu sonhos e sacrifícios desde o início da carreira. O corpo de João Paulo foi levado para Brotas, sua cidade natal, onde foi velado sob forte comoção. Milhares de pessoas se aglomeraram para prestar suas últimas homenagens. O clima de tristeza era visível,
e muitos fãs viajaram quilômetros apenas para se despedir. Daniel, emocionado, permaneceu ao lado do caixão durante grande parte do velório, demonstrando a profundidade da perda que o abalou pessoalmente e artisticamente. O enterro foi acompanhado por uma multidão silenciosa, que caminhava lentamente em respeito ao cantor que conquistara o Brasil com sua voz forte e presença humilde. Além da dor da perda, muitas perguntas surgiram. Que fatores levaram o carro a sair da pista? Houve imprudência, falha mecânica ou apenas um acidente inevitável? As investigações apontaram que João Paulo provavelmente cochilou ao volante, já que vinha de uma sequência intensa de shows, algo comum na rotina exaustiva das duplas sertanejas da época. Ele dirigia sozinho, à noite, em uma estrada de alto fluxo. Cansaço, velocidade e o asfalto úmido foram fatores considerados. Embora nenhuma conclusão definitiva tenha sido estabelecida, o mais aceito é que o acidente foi consequência da fadiga acumulada. A morte de João Paulo deixou uma lacuna imensa. A dupla estava no auge da carreira, lançando sucessos que rapidamente se tornavam hits em todo o país. Para Daniel, reiniciar sua trajetória foi um processo doloroso. O cantor chegou a considerar abandonar a música, mas decidiu seguir carreira solo, motivado pela promessa de honrar a memória do amigo. Ele afirmou inúmeras vezes que tudo o que conquistou depois de 1997 também pertence a João Paulo, que foi parte essencial da construção de sua história artística. Ao longo dos anos, homenagens se multiplicaram. Programas de TV, rádios e eventos sertanejos sempre lembraram o impacto da dupla e a importância de João Paulo na renovação do gênero musical. Mesmo décadas depois, sua história ainda emociona, e muitos fãs mantêm viva a lembrança das canções que marcaram uma geração inteira. A imagem de João Paulo como um artista humilde, carismático e talentoso permanece preservada, reforçando a sensação de que partiu cedo demais. Uma multidão compareceu ao velório. O velório de João Paulo lotou o ginásio de Brotas. Milhares de fãs e pessoas da música sertaneja viajaram para prestar a última homenagem. Houve filas extensas e um silêncio absoluto durante grande parte do velório. A dupla estava no auge da carreira. Pouco antes da tragédia, João Paulo e Daniel tinham lançado músicas que se tornaram grandes sucessos nacionais. O futuro da dupla apontava para ainda mais reconhecimento. A morte interrompeu um dos momentos mais promissores da carreira de ambos. Havia planos para um novo álbum. A dupla trabalhava em novas músicas e pretendia iniciar um projeto com participações especiais. Um dos sonhos de João Paulo era gravar com duplas tradicionais que admirava desde criança. A investigação nunca teve uma conclusão definitiva. Apesar dos indícios de que João Paulo tenha cochilado ao volante, nunca houve uma conclusão 100% oficial. A combinação de cansaço, velocidade e pista úmida foi a hipótese mais aceita, mas não houve confirmação final. A morte mudou para sempre a vida de Daniel. O cantor revelou que pensou em abandonar a carreira diversas vezes após a perda do amigo. Ele só decidiu continuar por acreditar que honraria a memória de João Paulo se seguisse cantando. Até hoje, Daniel dedica homenagens ao parceiro em seus shows. A tragédia também desencadeou debates sobre as condições exaustivas de trabalho de cantores do interior. Shows diários, longas viagens de carro, compromissos ininterruptos e a pressão por cumprir agendas apertadas eram parte da realidade de muitos artistas sertanejos da época. A morte de João Paulo serviu como alerta sobre os perigos do excesso de trabalho nas estradas, levando várias duplas a repensarem rotinas e logística de viagens. Mesmo com o passar dos anos, a imagem de João Paulo continua presente no coração dos fãs. Sua voz única permanece registrada em discos, gravações ao vivo e apresentações eternizadas na memória do público. Ele se tornou uma figura eterna da música brasileira, não apenas pela tragédia, mas pelo talento e pela alegria que espalhou durante sua trajetória. Sua ausência transformou o sertanejo romântico e deixou um legado que continua sendo celebrado por novas gerações. A morte de João Paulo é uma lembrança dolorosa de como a vida pode mudar de forma repentina. Em poucas horas, o Brasil perdeu uma de suas vozes mais marcantes, e Daniel perdeu um irmão de estrada. Mas, apesar do luto, ficou também a certeza de que João Paulo continuará vivo através de sua música, de sua história e da saudade que permanece viva em todos aqueles que admiravam seu trabalho. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.